gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim. E aí, vocês já congelaram? Eu estou aqui, ó, encarangada, 12 graus, sensação térmica de 10. Estou com o ar-condicionado ligado no super quente extra hot. Estou aqui também com o meu secador de cabelo, pra ir me dando aqui umas escantadinhas. Então, me desculpe pelo barulho do ar-condicionado aí, né, caso esteja interferindo no vídeo. Bem, o vídeo de hoje é sobre Elvis Presley e algumas das teorias que dizem que ele não teria morrido. Porque quando eu fiz o vídeo do Michael Jackson, também nessa pegada, veio um pedido para eu fazer o vídeo do Elvis. No segundo vídeo, eu fiz 2 vídeos do Michael Jackson. No segundo vídeo, eu até comento mesmo sobre o Elvis e de que ele teria participado do filme Esqueceram de Mim. E vendo aquela foto lá, aquele framing do filme, realmente parece o Elvis, né, gente? Bom, antes de iniciar mesmo com o vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam aqui no canal e que quem já é inscrito confere o sininho, porque só 24% dos meus inscritos tem o sininho ativado, gente. Que isso? Vamos conferir esse sininho aí. E também diz no meu Analytics que 98% do meu público não é inscrito no canal, gente, mas que falta de sacanagem é essa? Se inscreve aí e ativa esse sininho medonho. Me segue também lá no Instagram, que é @blondelovespink. E como os vídeos de sexta-feira têm sido desmonetizados aqui no YouTube, eu peço que, se tu curte essa playlist, tu, por favor, clique nesta outra playlist aqui, que são os meus vídeos mais rentáveis, então tu estará contribuindo com o meu trabalho aqui no YouTube. Bom, vamos ao Elvis. Elvis Presley faleceu no dia 16 de agosto de 1977 e desde então muitos fãs criam teorias de que Elvis, antes era Elvis, está vivo, né? Agora, quantos anos Elvis teria? Se em 77 ele estava com 42... Então, em 2017, ele teria completado 82, 17, 18, 19, 20, 82, 83, 84, 85. Minha nossa! Acertou, miserável. Poderia, né? Quem sabe ainda estar vivo. Não sabemos. Mas, então, antes era Elvis estar vivo. Então, agora eu acho que a gente pode dizer que Elvis não morreu em 77, né? Se ainda está vivo, não sabemos também. O Elvis Presley, uma das teorias que diz que Elvis Presley estaria vivo seria porque o codinome que ele usava, John Burroughs, uma coisa assim, eu vou deixar escrito aqui, era o nome que ele usava, o pseudônimo que ele usava quando ele se hospedava em hotéis. Então, para não ficar lá Elvis Presley, né, ele usava esse nome. E justamente no dia da sua morte, esse nome estava lá na lista de passageiros de um voo para a Argentina. E aí surgiu, né, uma das teorias de que o Elvis teria fugido para a Argentina. Também tem, ainda nesse sentido, de que no dia de sua morte, um helicóptero teria pousado lá em Graceland. E aí eu não vejo nenhuma estranheza, né, gente? Elvis morreu, alguém da família deve ter ido de helicóptero pra lá, alguma coisa. Diz que objetos pessoais e valiosos teriam desaparecido. Infelizmente, isso também não me surpreende, porque acontece, né, gente? Pessoas às vezes tá numa situação assim, né, tem uma morte, entra e sai de pessoas, infelizmente acontece, tá? Mas esse helicóptero teria saído no dia da morte de Elvis lá de Graceland. E também um Boeing 747 teria pousado, depois, né, teria pousado na Argentina numa base militar. E teria sido a primeira vez que um avião desse porte teria pousado lá, nessa cidade aí da Argentina, que agora eu não lembro o nome. Então, seria o Elvis que teria saído, né, de helicóptero, muito discreto, né, de Graceland, pegado esse voo e fugido para a Argentina. E ele teria tido colaboração, ajuda do governo dos Estados Unidos, porque ele seria informante. Ele teria informado, passado informações para o governo
com relação ao show business, com relação entre a máfia e o show business americano. E eu procurei sobre isso, porque eu fiquei, bom, se o Elvis realmente fez isso, depois de sua morte, teria que ter acontecido grandes prisões neste sentido, né? E eu pesquisei e não encontrei. Não que não tenham acontecido. Eu não encontrei as informações. Então, se alguém sabe sobre isso, deixa aqui nos comentários para mim, por favor. Porque se aconteceu mesmo uma grande prisão, um grande caso policial, investigativo, isso colaboraria, né, para reforçar essa teoria. Também tem o caso de uma amiga do Elvis, Ellen Foster, que diz ter recebido uma ligação dele no dia 15 de agosto, que seria um dia antes da morte dele, e ele a estaria alertando para não acreditar no que aconteceria nos dias a seguir. Eu acho interessante isso, porque se um amigo meu me liga e diz, olha só, tô ligando só para te avisar, não acredita no que vai acontecer nos dias seguintes. Gente, é claro que eu ia dizer, o quê? O que vai acontecer? Fala, não, vai, fala, agora fala. Eu ia dar uma pressionada, eu não sei se ela fez isso ou não, mas, né, ela disse que foi a única informação que ela recebeu do Elvis, não acredite no que vai acontecer aí nos dias seguintes, e no dia seguinte ele faleceu, né, agora a gente não sabe, eu já tô ficando até com um pouco de dúvida, e depois do dia 16 de agosto, que foi a morte do Elvis, duas amantes do Elvis receberam cartas e usava ali uns apelidinhos que era só entre eles. Mas, gente, aí já fica meio assim, elas dizem que não tinha como outras pessoas saber, que era só entre eles ali e tal, né, os apelidos carinhosos. Mas, artista, ainda mais assim, no nível do Elvis, tem assessor pra tudo. Me desculpa, mas eu duvido que todas as flores que ele mandou pra todas as namoradinhas, amantes, não sei o que, foi ele que escreveu o cartãozinho. Então, se tinha um apelidinho ali, com certeza um secretário, assessor, o escambau lá, sabia que ele chamava fulana de cuticute, né? Então, isso pra mim, eu acho que, poderia ser uma evidência, mas eu fico mais, poderia ser também um espírito de porco enchendo o saco das coitadas. Então, né? Outro motivo, assim, que na época, muitos fãs especulavam que talvez Elvis não tivesse morrido, é porque o Elvis serviu ao exército, né? Ele lutou na guerra. E no seu funeral não houve honras militares. Aí, isso aí me deixou, realmente pegou. Por que não teve? Serviu ao exército, e mais do que serviu ao exército, ele lutou na guerra, gente. Ele foi pra lá, ele, né? Não foi um passeio, uma missão de auxílio, não, foi a guerra, né? Segunda Guerra Mundial, pelo amor de Deus. Não houve os rituais, os funerais de militar, né? Não houve... E nem mesmo a bandeira dos Estados Unidos posta sobre o caixão. E isso teria acontecido porque o pai do Elvis teria se negado, já que não era o filho dele que estava ali. E isso aí me pegou. Ele chegou ao posto de sargento e daí não ter uma pompa militar, nem mesmo a bandeira dos Estados Unidos sobre o caixão. Isso tá fazendo eu já criar uma certa dúvida sobre a morte mesmo. Talvez tenha coisa aí mesmo, talvez tenha um fundinho aí de verdade em todas essas teorias, não sei. Outra teoria levantada que eu encontrei na internet é que sobre o atestado de óbito do Elvis, que teria ali que ele pesaria 70 quilos, quando obviamente ele pesava mais. E que o nome dele estaria escrito errado, Elvis Aaron Presley, e Aaron é com 2 A e estaria apenas com 1. Eu vou pesquisar melhor até a edição desse vídeo para ver se essas informações procedem. Quanto ao peso, me parece um erro bem grotesco, né? Tanto se Elvis morreu ou não. Porque se ele morreu mesmo e o atestado de óbito dá um peso errado,
É um baita erro. Agora, se eles estão tentando disfarçar, encobrir, forjar uma morte e cometem um erro desse, pô, estão fazendo tudo errado, né? Então eu fico assim, será mesmo? E sobre a escrita do nome Aaron, é um nome bem comum. Então seria difícil para eles lá errarem o nome desta forma, o nome Aaron. É um nome... Não é como se fosse um Schwarzenegger, Schumacher para nós, entendeu? É um nome como se fosse, sei lá, Arão. É Arão, né? Não é Arão? Aaron? Arão. Então não teria motivos para ter um erro assim na escrita do nome. Vou pesquisar durante a edição do vídeo e se eu encontrar mais informações sobre isso eu deixo aqui para vocês. Por muito tempo eu pensei que a causa-morte do Elvis teria sido overdose. Não overdose assim de drogas ilícitas, mas overdose de remédios para dormir, remédios para acordar, que ele fazia assim um uso muito exagerado de medicações. Então eu acreditava que teria sido esse a causa-morte do Elvis. Eu era bem ignorante, né? Não sabia mesmo que eu estava sendo bem burra. Eu só descobri o real motivo da morte, né? A causa-morte de Elvis Presley, quando eu assisti aquele programa Autópsia de Famosos, que se eu encontrar aqui no YouTube, eu deixo linkado aqui também. Ele estava constipado, ele não estava conseguindo fazer cocô. E isso já vinha ao longo de muitos dias. E, claro, ele tinha uma alimentação ali muito desregrada. Ele fazia consumo de muitos medicamentos mesmo. Né? Então, muita coisa era desregrada no uso. Eu não sei se na bebida também, mas eu vi que ele gostava de comida assim muito gordurosa, muito pesada. Ele não tinha um cardápio light. E ele estava com esse problema e isso se estendeu por um tempo demasiado ao ponto de não dar para resolver mais assim, tomando remédio. Ele precisaria fazer uma cirurgia. Tudo isso eu vi nesse programa. E a cirurgia seria muito arriscada, muito complicada, e os médicos não aceitaram fazer porque eles não queriam ser o médico que perdeu Elvis Presley na mesa de cirurgia. Imagina, a pessoa precisa daquela cirurgia para se manter viva e os médicos não... É uma cirurgia de risco, então eles simplesmente se negam a fazer. Quando esses médicos se negaram a fazer cirurgia, eles sabiam qual seria o destino do Elvis. Ele não podia sobreviver por muito mais tempo nessa condição. E foi o que aconteceu. Ele tá bem mais detalhado, claro, nesse programa, mas pelo que eu pude entender, ele foi no banheiro. E isso eu aprendi muito, porque eu cuidava do Babisco e eu comecei a cuidar muito, assim, do funcionamento intestinal do Babisco, porque o meu pai também tinha problemas cardíacos, né? E o Elvis tinha um problema também ali cardíaco já. Então, a posição em que ele ficou ali no vaso, a força que ele fez, tudo isso e mais, tudo que se desencadeou nesse momento deu a parada cardíaca que, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, né? Eu não posso usar as palavras porque eu falo muito abertamente, o YouTube desmonetiza os vídeos. Bem, então eu acho que, eu não sei se eu não sabia por ignorância mesmo, ou se por muito tempo deixou-se pensar que foi uma overdose, porque o cara tá lá sentado no trono no momento fatal, seria assim, poxa, que chato, não vamos noticiar isso, eu não sei, eu realmente não sei, desconfio que sim, né? E talvez essa falta de informações, né, só umas pistas jogadas tenha contribuído para que então surgissem tantas teorias de Elvis não morreu, Elvis está vivo. Eu sei que tem muito mais teorias, talvez bem mais embasadas do que essas que eu apresentei aqui neste vídeo para vocês. Mas vejam só, o do Michael Jackson rendeu 2 vídeos, porque toda hora surge uma história nova. Então, talvez o do Elvis eu também faça um segundo vídeo, caso eu encontre ainda mais teorias que me deixem assim, essa teoria é boa, essa é capaz de convencer. De todas essas, né, agora eu vou dar a minha opinião. Eu nunca duvidei da morte do Elvis, né?
Até porque quando eu nasci, ele já estava morto, então pra mim ele estava morto e pronto, né? Eu não vivi o luto do fã como eu vivi e como eu passei com o Michael Jackson, né? Então pra mim ele estava morto e fazendo esse vídeo, a única informação que fez eu ficar com um pouquinho assim de dúvida e pensar, olha, alguma coisa tem, não sei se ele não morreu, eu não sei se ele tá forjando, se foi realmente forjar a morte e tal, mas que alguma coisa tem, é o fato de o seu velório não ter tido honras militares e nem mesmo a bandeira dos Estados Unidos sobre o caixão. É muito suspeito este fato. O que vocês acham? O que vocês me dizem? Vocês conhecem outras teorias além dessas? Deixem aqui nos comentários e também deixem sugestões de vídeos aqui para sexta-feira. Lembrando que agora no canal também tem resenhas de filmes e eu estou muito empolgada com essas resenhas que eu tenho feito também. Então, se vocês querem pedir filmes, também deixe tudo aí nos comentários. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o próximo vídeo.